Senhor presidente, senhores deputados, como disse o deputado que me antecedeu, cada um tem um papel aqui dentro. E o meu papel é muito claro, é não tergiversar, é não buscar culpados em locais onde eles não estão. Se há uma responsabilidade de alguém que governa o Estado, está do outro lado da rua, não está em Brasília, está do outro lado da rua. Dizer que nós estamos numa situação porque o PT quebrou o governo, deixou 380 bilhões de reais em caixa. Porque o PT quebrou as prefeituras, eu não sei que mundo que o deputado Hussenbach está vivendo, mas essa pessoa, deputado Hussenbach, o senhor diz que quebrou o governo, esse partido quebrou o governo, surpreendentemente hoje o seu candidato tem 60% de intenções de voto para a eleição do ano que vem. Me parece bastante para alguém que está sendo acusado de ter quebrado o país, que criou alguns milhões de empregos e que, se quiser, nós fazemos um bom debate a respeito do que significa o PSDB no governo, o que significou Fernando Henrique quebrando e entregando o país, privatizando tudo, a começar pela educação, e o que significaram os 13 anos do governo do PT. Mas não é esse o meu objetivo, porque eu não sou líder do PT, embora faça esse debate. Com muita tranquilidade, com muita tranquilidade. Até porque eu sou filiado ao PT desde que comecei a fazer política. Eu não costumo trocar de partido como quem troca de camisa. Eu acho que partido político é uma opção que a gente faz. E a hora que está bom a gente fica nele, a hora que está ruim também fica nele. Mas esse é um debate que nós temos que fazer sob uma outra ótica. Porque para mim, os números não podem ser contestados. Eu não posso brigar com os números, não adianta. Eu vim a essa tribuna justamente a pedido da DEPOL, que hoje nos entrega um documento sobre a situação dos presos que estão custodiados nas delegacias. E diz o documento que será encaminhado ao senhor Paulo Abrão, secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e será encaminhado também ao senhor James Cavadiaro, relator para o Brasil da Relatoria para Direitos Humanos Privados de Liberdade da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Por que estão fazendo isso? Deputado Romanelli, Vossa Excelência, que é advogado e que tem acompanhado bastante a situação. A Associação dos Delegados da Polícia do Estado do Paraná, da Polícia Civil do Estado do Paraná, vem, por meio da carta de denúncia que segue em anexo, informar a esta honorável Comissão Interamericana de Direitos Humanos a sua relatoria de pessoas com direitos privados de liberdade sobre a situação das pessoas ilegalmente custodiadas pelo Estado brasileiro e estabelecimentos da Polícia Civil do Estado do Paraná. O Estado do Paraná ostenta a maior população custodiada ilegalmente em delegacias de polícia do Brasil. O Estado do Paraná não está sendo governado por outro partido que não o PSDB. As carceragens policiais contam atualmente com 9.737 custodiados para 4.417 vagas, ou seja, há um déficit de 5.328 vagas apenas nos estabelecimentos da Polícia Civil. As condições dos custodiados em delegacias da Polícia Civil são deploráveis, havendo situações que não há aparelhos sanitários, os custodiados são obrigados a fazer necessidades fisiológicas nas marmitas que são utilizadas para alimentação. As carceragens temporárias da Polícia Civil não são estabelecimentos penais, não possuem mínima estrutura para esse fim, estão superlotados, inclusive peso definitivamente condenados. Diante do exposto, segue a denúncia. Eu poderia passar todos os dados como nós vamos fazendo aqui. Eu vejo que tem servidores aqui da educação, mas tem também do Poder Judiciário. Os dados que nós estamos passando aqui há 10 anos. Nestes 8 anos, senhores deputados, nesses 8 anos do governo Carlos Alberto, não tem um metro. Não é uma nova, 1 metro de novas penitenciárias construídas no Paraná. Apesar do discurso demagógico do governador dizer que, em 2010, na sua campanha, ao término do seu primeiro governo, não restaria um único preso custodiado em delegacias que já estivesse com a sua condenação definitiva. Parece que esses 9.637 não estão no Paraná. Estão na Ilha da Fantasia.
Estão em algum país distante? Deputado Recalcati. Estão aqui. Eu sei que dói dizer isso. Eu sei que dói. Eu sei que dói dizer que esse governo pegou o dinheiro, sim, da Previdência. Eu sei que dói dizer que esse dinheiro esse governo pega dinheiro da Sanepar, da Copel, compra ambulância e entrega a ambulância como se estivesse fazendo um favor. Aliás, os servidores públicos deveriam pedir que nas ambulâncias, nos casos de Corpo de Bombeiro, nos casos da polícia, tivesse escrito embaixo, adquirido com recurso do Paraná Previdência. Seria mais honesto. Seria mais correto. Agora, dizer que tudo vai bem, quando se pega 2 estados ou 3 estados como referência, não é a solução para os nossos problemas. Nós continuamos dizendo que queremos saber aonde foram parar os recursos oriundos das vendas feitas, não só das ações da Sanepar e da Copel, mas do ICMS que foi adiantado, do empréstimo que foi feito, do valor do CRC, dos valores que hoje, se nós computarmos, nós vamos ver que são alguns bilhões de reais, inclusive os valores dos fundos, que ao término do ano não continuam nos fundos e vão todos para o Caixa Único do governo. Precisamos fazer esse debate, porque ao não fazê-lo, nós entramos na lógica do Temer, uma lógica mentirosa, uma lógica de um governo que não tem 5% de aceitação, mas no Congresso Nacional consegue se sustentar às custas, sabe-se lá de que favores. Por isso mesmo, senhores deputados, este é o espaço para o debate. Mas esse debate tem que ser feito com números. Esse debate tem que ser feito a partir da lógica que nós temos discutido. E eu tenho dito, deputado Nereu, que as coisas ficam cada vez mais claras. Nós tivemos, nesses últimos 20 anos, 2 projetos diferentes. Um projeto, na sequência, deputado Lessa, um projeto que pretendia vender o país e o fez a partir de 1990 até 2002, vendeu tudo que podia, um projeto que tinha uma visão diferente, para alguns melhor, para outros pior, mas tinha uma visão diferente, e de 2013 a 2013, ou 14, implementou-se. Em 2015 foi derrubado e a desculpa era, estamos lutando contra a corrupção. Não era contra a corrupção, porque se fosse contra a corrupção estariam nas ruas para derrubar o Temer. Se fosse contra a corrupção não aceitariam que ministros sejam nomeados para ter privilégio de foro. Se fosse contra a corrupção, bateriam panelas quando vem a Petrobras perder R$1 trilhão. Não era contra a corrupção, não era. Era para derrubar um projeto que naquele momento era encarnado com todos os seus erros, por um partido e por seus aliados. O Congresso de hoje não é melhor nem pior do que o Congresso de 2002, 2003, 2006. Não se iludam. Os deputados estão há 20 anos lá, os grandes caciques são os mesmos. Aliás, alguns foram líderes do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma e líderes também do senhor Michel Temer. O projeto era destruir aquilo que nós entendemos como sendo um Estado brasileiro. E é por isso que nós queremos fazer esse debate, para que não reste dúvida sobre quem olha para o Brasil, para os brasileiros, e quem olha o Brasil para as grandes corporações nacionais e internacionais. Deputado Luercio, lhe concedo a parte. De forma muito rápida, deputado Tadeu, eu quero dizer a Vossa Excelência que a preocupação nossa com o futuro do Paraná é muito grande. A gente sabe que momentaneamente está se vivendo uma euforia de convênio, de benefícios a municípios, mas a gente sabe que o passivo vai ficar aí. Fundo de pensão sendo dilapidado, receitas sendo antecipadas, venda de ações da Copel, da Sanepar, dividendos sendo gasto, empresas sendo sucateadas. Então, o Paraná realmente vai ficar com um grande passivo. Eu fico preocupado aqui com o futuro do nosso Estado, e os futuros candidatos a governadora, que ganharem a eleição, com certeza vão ter uma incumbência muito grande, pôr o Estado nos trilhos novamente.
O Paraná, historicamente, sempre foi um estado de vanguarda. Não nos comparem com os estados ruins. Para concluir, por favor. Nos comparem com os bons estados da nação, com aqueles estados de vanguarda como é o Paraná. Santa Catarina, estado que sempre teve em dia, Mato Grosso, São Paulo. Nos comparem com esses, não com Minas Gerais, com o Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Sul, que historicamente estão falidos. Então, eu espero que o governador tenha acessibilidade e não tire esse benefício que é dos PSS. Já ganha um pouco e corremos o risco de perder o pouco que eles conquistaram nos anos que estão trabalhando. Então, parabéns a Vossa Excelência pelas colocações. Obrigado, deputado. Para encerrar, senhor presidente, eu quero só lembrar mais uma vez que o estado do Paraná, verdade, não é uma ilha, não é uma ilha, mas poucos estados fizeram o brutal reajuste nas contas públicas e o arroz que se fez aqui nesse estado. Pouquíssimos estados, porque quando tentaram, a população foi contra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.